pela audiência, obrigado pelo carinho. Fica comigo. O Balanço começa meio-dia, com muita informação da nossa região, das cidades da Baixada Santista, Vale do Ribeira. Daqui a pouco tem as informações também do Litoral Norte e Vale do Paraíba, com Alexandre Furtado. A gente vai falar agora da reportagem escolhida. Foi ali, ó, parelho. Muita gente escolhendo a primeira opção e ela, por 55% dos votos, ganhou e vai ser exibida primeiro essa reportagem. Já ouviu falar em endometriose? Mais de 6 milhões de mulheres no Brasil são vítimas da doença. Ela é grave e que atinge principalmente pessoas em idade fértil e que nem sempre apresenta sintomas. A gente vai conhecer a história da Patrícia, que além de sofrer com as dores, ainda não encontrou o tratamento pelo SUS aqui na região. E ela procurou a Defensoria Pública para garantir esse direito. Balança. Patrícia é técnica de enfermagem, mas há alguns meses é ela quem precisa de atendimento. Uma endometriose profunda afastou a jovem do trabalho desde o final de março. Desde então, ela passa boa parte do tempo assim, deitada ou em pé. Sentar não é uma opção. O diagnóstico foi descoberto por causa de outro problema. No último ultrassom que eu fui fazer para ver se eu havia expelido todas as pedras que eu tinha no rim, eram micropedras. Então o técnico do ultrassom achou um cisto muito grande. E ele colocou como conclusão no ultrassom de cisto endometrioide e pediu que eu procurasse o ginecologista. Depois de fazer a ressonância em uma clínica particular, Patrícia foi encaminhada a um cirurgião no SUS. Mas aí veio a surpresa. Qualquer procedimento só poderia ser feito na capital. Fui levada para o Hospital do Mandaqui, em São Paulo, onde eles não têm referência em tratamento para endometriose. Eu cheguei lá, fui muito bem atendida, porém eles não faziam esse tratamento. Retornei à Baixada, morrendo de dor por conta do balanço, da viagem. Não consegui resolver nada no mesmo dia. No dia seguinte eu já nem fui na secretaria, fui na Defensoria Pública, onde foi nomeada advogada. Esse documento mostra que ela foi ao hospital em São Paulo que deveria ser referência em endometriose. Mas no espaço onde está escrito motivo de encaminhamento, um recado diz exatamente o contrário. Em nosso serviço não dispomos de ambulatório especializado na área. No verso, a médica informa que a paciente será novamente inserida na Rede Cross. No dia seguinte, Patrícia procurou a Defensoria Pública. Até a dificuldade que ela não tinha documento nem sequer suficiente para demonstrar para o judiciário a necessidade da cirurgia, até acabou postergando um pouco essa autorização da liminar. Quando ela retornou do hospital, que foi encaminhado, que não tinha recurso suficiente, a gente ainda tentou no administrativo, mais uma vez. E aí falaram que vai ter que iniciar todos os procedimentos, novamente. Mas isso também não vai obstar. Caso ela não consiga com brevidade esse documento, o próprio judiciário ele pode fazer uma produção antecipada de provas. Então o juiz ele tem também como determinar uma perícia para que seja diagnosticado com precisão qual é realmente o tratamento necessário. Que no caso dela não tem jeito, é uma cirurgia. Patrícia não pode nem mesmo recorrer ao tratamento hormonal, que diminuiria a dor, porque ela já teve reações no pé causadas pelo medicamento. Além de não conseguir a cirurgia, a paciente também teve o pedido de benefício negado no SUS. Uma total contradição, já que a empresa onde ela trabalha reconheceu o problema e a afastou. São duas situações, são duas vias, né? Então, um médico que não é perito em endometriose, ele não vai ter a compreensão de um laudo. Um laudo simples, ele não tem condições de ler uma ressonância magnética, porque ele não é perito em endometriose. Você com hérnia, por exemplo, com hérnia de disco, o seu perito pode ser um pediatra. E isso é muito errado, sabe? Isso precisa ser revisto, e tanto a endometriose como entrar no rol de doenças incapacitantes, sim, porque uma doença que é tratada com quimioterápico, como ela pode não estar nesse rol? Como uma pessoa pode perder o emprego por conta disso? Eu tenho uma perícia foi deferida por 10 dias e a outra foi indeferida. Tá? A minha sorte é que algumas pessoas no meu trabalho tiveram essa doença, sabem a situação que eu estou passando, e eu fui afastada pelo médico do trabalho para continuar com a vaga de emprego. Mas foi assim uma sorte, foi um acontecimento. Então, quer dizer, você imagina, eu sem salário, eu tenho uma mãe maior de 70 anos, eu tenho uma filha menor de idade, entendeu? E ainda o risco de ficar sem emprego eu teria se não fosse essa visão
da empresa em relação a mim. Assim como a Patrícia, mais de 6 milhões de mulheres de todo o Brasil sofrem de endometriose. A doença grave atinge principalmente pessoas em idade fértil e nem sempre apresenta sintomas. Para entender a endometriose, é preciso compreender primeiro o ciclo reprodutivo da mulher. Todos os meses, o corpo feminino se prepara para a gravidez. Para isso, o útero cria um revestimento interno chamado endométrio, que serve justamente para acomodar o possível feto. Na ausência de fecundação, o organismo elimina o tecido por meio da menstruação. Na endometriose, o tecido migra pela corrente sanguínea e se instala em outras regiões do corpo. Os principais sintomas são cólicas fortes durante o período menstrual e, em casos mais avançados, a todo momento. Dor no abdômen, dificuldade ou impossibilidade de engravidar, alterações intestinais e dor durante a relação sexual. Eu acho que as pessoas deviam se informar sobre a doença que tem e correr atrás dos seus direitos e se unir para que isso seja mudado, porque isso não pode continuar desse jeito. Isso não tem como uma doença que é tratada com quimioterápico ser vista de uma maneira corriqueira, como se fosse uma dorzinha. Compromete todas as minhas funções de vida, de tomar banho, de trabalhar e de ter uma vida comum. A minha vida acabou, a minha vida parou, a minha vida é cama e bengala. A situação é bastante complicada dessa moça Patrícia. A Central de Regulação da Baixada Santista informa que a paciente passou por consulta ginecológica no dia 13 de agosto no Conjunto Hospitalar do Mandaqui e foi avaliada quanto à cirurgia. Afirma que atua junto aos hospitais de referência no procedimento para que a paciente possa ser operada. Ela será avisada tão logo ocorra o agendamento. Nós também entramos em contato com o INSS em relação ao benefício da paciente. A instituição informou que verifica as informações sobre a segurada e, assim que tiver alguma posição, nos enviará. A Justiça Federal informa que o processo para o benefício foi iniciado no dia 21 de maio e que os requisitos, como o laudo do perito, serão avaliados pelo juiz.